Queridos, a aula de hoje, ela segue uma sequência daqueles vários ismos que permeiam o pensamento da humanidade ao longo dos tempos. E o ismo de hoje é o iluminismo, um tema muito estudado nas escolas, um tema que cai em vestibular, e um tema muito mal abordado, na maioria das vezes, quando nós estamos ouvindo sob o ponto de vista de alguém que não é cristão. E a minha proposta aqui hoje é de trazer uma versão um pouco diferente daquela que nós costumamos aprender na escola. Claro que eu pretendo fazer uma abordagem histórica explicando o que é esse iluminismo, mas também quero mostrar, do ponto de vista cristão, como essa filosofia, esse modo de enxergar o mundo impactou a nossa sociedade, tá bom? Então vamos lá, eu comecei com esse versículo, e ele tem tudo a ver com o tema da aula. Esse versículo de Provérbios 1,7, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É interessante porque o iluminismo, já dando um spoiler do que essa aula irá abordar, ele contempla um pensamento de onde vem o conhecimento. O iluminismo ele aborda isso, de onde vem o conhecimento? O conhecimento vem de onde? Vem da razão, vem das leituras de muitos livros, muita transição, por assim dizer. Pensa o seguinte, meus irmãos, nesse século já havia acontecido a Reforma Protestante, o Brasil já havia sido descoberto, muitas coisas já haviam acontecido. Aquele momento em que a igreja dominava tudo e tinha total hegemonia sobre ciência, sobre as escolas, sobre a religião, já estava se enfraquecendo. E por quê? Porque existiu antes do iluminismo uma outra palavrinha chamada renascimento, que foi um período de redescoberta, em que as pessoas começaram a consultar os textos antigos lá da Grécia, começaram a consultar a Bíblia no seu idioma original, as pessoas começaram a ler. Como eu digo pessoas, talvez venham na mente dos irmãos a população em geral, mas não, eram as elites ainda, eram as pessoas que tinham acesso à educação, mas essas elites que tinham acesso à educação passaram então a ter acesso a textos antigos, a textos gregos, e isso causou um certo despertar, e esse despertar lá na frente foi potencializado no que nós conhecemos como iluminismo. Então o iluminismo ele foi uma espécie de renascimento potencializado, como se as pessoas passassem agora a dar ainda mais ênfase nessa questão de leitura, de estudo, e deixando um pouco de lado esse negócio de igreja, deixando um pouco de lado aquilo que a igreja colocava como uma verdade absoluta, começaram a questionar mais, de uma forma ainda mais intensa. E o iluminismo, ele recebe um outro nome para muitas pessoas, como a Era da Razão, e não é à toa, porque agora o ponto de partida já não é mais a Bíblia, não é mais a teologia, já não é mais a igreja, agora o ponto de partida é a razão, é a ciência. Então esse é um período em que as pessoas passam a dar muito mais ênfase na razão, raciocínio lógico. E os iluministas, o que eles faziam? Eles rotulavam o período anterior ao iluminismo como uma era das trevas. Tudo que veio antes do iluminismo era trevas, era religião, era algo retrógrado, havia um desprezo. E até hoje existe isso nas escolas, a gente aprende assim, que o iluminismo ele veio trazer luz às trevas, que existiam por parte da Igreja Católica. E existe um exagero nisso, existe um grande exagero em rotular toda a Idade Média, que é o período antes do iluminismo, como uma idade das trevas, de atrasos, de apenas atrasos, de apenas totalitarismo. Teve avanços, inclusive as universidades surgem nesse período. Então nós não podemos rotular a Idade Média como um todo como sendo um período apenas de atrasos. Teve ali algumas coisas que nós podemos entender como coisas positivas, tá? Outra coisa, o iluminismo, ele se deu em um período, como eu disse, de transição da Idade Média para a Era Moderna. E o domínio da Igreja Católica, o avanço científico, o declínio da Igreja Católica, o avanço científico, as revoluções políticas foram algumas das características, então, do iluminismo. Como eu disse, a igreja ela passa a perder ainda mais força. Então esse é um período que você tem muitos filósofos relativizando a fé, você tem um avanço científico
e justamente esse avanço científico é confrontando aqueles dogmas da Igreja Católica até então, e você tem, como um efeito colateral muito negativo, revoluções acontecendo pelo mundo. Então, pensa o seguinte, meus irmãos, a partir do momento em que a gente começa a estabelecer um novo paradigma, ou seja, em que a gente começa a confrontar aquilo que é dito como uma verdade absoluta, aqueles que detêm o poder, o que eles fazem? Se revoltam, eles criam uma certa reação, uma resistência, por assim dizer, a essa reação da população. Então, conflitos ocorreram entre monarquias e as pessoas que queriam a república, ocorreram entre classes trabalhadoras e por aí afora vai. Então foi um período também de muito sangue. Mas então como era antes do Iluminismo? Como eu disse, o período que precedeu o Iluminismo é referido como a Idade Média. E algumas das características dessa Idade Média, como a gente já viu nos estudos passados sobre o catolicismo, era um período em que a Igreja Católica era a principal fonte intelectual, moral e espiritual. As pessoas aprendiam ciência a partir da Bíblia. E aí nós temos um pequeno problema, que a Bíblia ela não se propõe a ser um livro científico. Embora haja verdades científicas na Bíblia, a Bíblia ela não foi escrita com o propósito de ser uma enciclopédia, de ser um livro científico. O tema da Bíblia é a salvação, é a redenção humana. E naquela época, a Igreja Católica então pegava textos com sentidos, muitas vezes sentidos figurados, e colocava aquilo como verdades científicas. E qualquer pessoa que tentasse, então, confrontar essas verdades científicas, postas pela Bíblia, sob o ponto de vista da visão, da observação, eram taxadas como hereges. Por exemplo, se você questionasse a ideia de que a Terra não era o centro do universo, você teria grandes problemas com a Igreja Católica. E por aí afora vai. Outras afirmações que confrontassem o paradigma católico traria muitos problemas para aquela pessoa. Outra coisa, esse período também foi marcado por monarquias. Então, as monarquias eram um pouco diferentes das que nós conhecemos hoje, como na Inglaterra, na Espanha, em outros países do mundo. O rei hoje ele não tem um poder absoluto. O poder do rei ele é diluído. Em alguns casos, em algumas nações, o rei ele tem só um papel simbólico. Antes do Iluminismo, o rei tinha um poder absoluto. Era parecido com os reis no período bíblico, em que tinham um total poder sobre a nação. Era semelhante a isso. O rei ele tinha um poder muito forte, ele tinha total soberania sobre a nação. Eram chamadas monarquias absolutistas. E outra característica também era a tal da hierarquia social fixa. O que é isso? Era a ideia de que se você nasceu pobre, você está fadado a ser pobre. Se você nasceu filho de trabalhador de campo, você está fadado a morrer como um filho de trabalhador de campo. As pessoas naquela época, elas tinham as suas classes sociais muito bem divididas. Então, poucas pessoas tinham acesso à educação. A educação ela não era, como nós chamamos hoje, de democratizada. Ela não era popular. Não existia esse incentivo para que todos tivessem acesso à leitura, à escrita. Então pensem só, o período antes do Iluminismo ele era esse período. É por isso que muitas pessoas rotulam como uma era das trevas, porque eles entendem, não existia conhecimento. Então os acadêmicos olham para esse período antes do Iluminismo e falam, não existia conhecimento nenhum, era trevas, as pessoas não conseguiam ler, as pessoas não conseguiam ter acesso à educação. E como eu falei para os irmãos, é um exagero afirmar que era apenas trevas. Existiram sim avanços, existiram sim pontos positivos a se destacar, mas quando nós olhamos no todo, vemos que o cenário era muito mais caótico do que positivo. Pois bem, então vocês podem estar pensando, o Iluminismo é uma coisa boa, o Iluminismo então ele trouxe só benefícios para a humanidade, graças a Deus pelo Iluminismo, mas não é bem assim. Como foi o início então do Iluminismo? Bom, cientistas como Copérnico, Galileu, Kepler, e mais tarde Isaac Newton, eles trouxeram uma nova forma de entender o mundo, agora baseada na observação empírica. O que é isso? Essa observação empírica é você, de fato, constatar com os seus olhos uma verdade científica, por assim dizer. Então, eles trouxeram para a ciência não mais aquilo que era determinado por religião, agora eles traziam aquilo que nós conseguimos observar. Então, eles passaram a fazer a ciência dessa forma, a confrontar a igreja com argumentos que pudessem ser comprovados pela visão, ok? Por um método científico.
E como resposta, a igreja utilizou então a censura. Livros foram proibidos, a Inquisição estava na sua fase final, mas ela também foi utilizada em alguns países como a Espanha, que era um país muito fervoroso no catolicismo. Então muitos deles tiveram que se retratar sobre aquilo que eles divulgavam, confrontando a igreja, como o caso de Galileu. Galileu, ele foi um dos que confrontou essa ideia do terrocentrismo, de que a Terra era o centro do universo. Então ele teve também de que se retratar por conta dessa afirmação que confrontava um dogma católico. O iluminismo também enfrentou uma forte resistência, como eu falei, das monarquias. Os reis, como eles tinham muito poder e se viam ameaçados por pessoas que diziam: olha, não é bom que uma só pessoa tenha tanto poder. Os reis, diante de um discurso como esse, falaram: o quê? E começaram, então, a implementar penas, a implementar resistência a esse discurso. Porque eles viam que realmente aquilo que era uma regalia deles, aquilo que era algo muito positivo para o rei, estava sendo ameaçado. Então, revoluções políticas começaram a ocorrer nesse período, visando derrubar essas monarquias absolutistas e a repartir os poderes. Ter o rei, mas também ter um parlamento regulamentador, que diante de uma decisão arbitrária e totalitária de um rei, que esse parlamento então pudesse contestar. Em outros casos, as pessoas já demonizavam a figura do rei, falavam assim: não precisamos de um rei, nós precisamos de um presidente, um representante, e que esse representante então seja eleito de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, como nós temos hoje, seriam as repúblicas, em que tem uma tripartição do poder. Embora o iluminismo posteriormente tenha sido amplamente aceito entre as elites intelectuais e políticas, ele também encontrou resistência popular e cultural em muitas áreas que viam essas mudanças como uma ameaça à fé e ao seu estilo de vida. Pensa o seguinte, meus irmãos, aqui são pessoas simples, pessoas que não têm acesso ao estudo, recebendo um discurso agora de filósofos iluministas, de políticos iluministas, de que aquele estilo de vida que elas estavam acostumadas estavam errado, de que elas tinham direito, sim, a ter acesso à educação, de que aquilo que a igreja estava falando era uma grande injustiça com elas, que a igreja estava indo contra a ciência, a verdadeira ciência. Vocês podem pensar, bom, essas pessoas então elas acataram logo de imediato, era algo positivo à população, mas não foi bem assim. Grande parte das pessoas, num primeiro momento, ok, elas se viram diante de uma mudança muito radical, e estranharam aquilo e foram resistentes a essas mudanças de forma imediata. Então, também a população agora não mais as elites, mas a população comum, chamada de plebe, elas estavam estranhando esse discurso iluminista e sendo resistentes a ele. Então perceba, uma nova ideia, ela não surge em um dia e no outro dia ela já se estabelece. É um processo, tanto é que se vocês repararem, o iluminismo ele tem o seu período do século 17 a 18, algo que começa lá atrás, e começou ainda antes do século 17 com o Renascimento. Começa antes mesmo da Reforma Protestante, no século 16. Então são períodos aí de 300 anos para que a ideia se difunda e ganhe raiz e ganhe força. Perceba que assim, para que o iluminismo ele realmente se estabelecesse e fosse aceito por um grande número de pessoas, foi um período longo, ok? Pois bem, ainda nas consequências do iluminismo, como eu disse, o iluminismo ele pode parecer algo muito sedutor, né? Algo que trouxe apenas benefícios para a humanidade, algo 100% positivo, e não foi bem assim. Então, nós tivemos consequências negativas também do iluminismo, como na esfera política. Uma das coisas que o iluminismo fez foi confrontar, como eu disse, as monarquias absolutas. O poder absoluto do rei foi confrontado. Legal. Mas o que isso resultou? Infelizmente, uma das coisas que isso resultou foi em muita violência no mundo. Muitas pessoas morreram no afã de derrubarem as monarquias. A revolução mais famosa talvez seja a Revolução Francesa, em que pessoas eram degoladas arbitrariamente, em que se você se mostrasse como favorável à monarquia, você era degolado, em que
A religião foi taxada como um problema, porque eles entendiam que a religião sustentava as monarquias. Então, padres também foram assassinados, muitos religiosos foram assassinados nessa revolução. E ela não se restringiu apenas à Revolução Francesa. Em outros locais do mundo também houveram revoluções, também houveram mortes. E não só isso, trazendo mais para o nosso tempo, uma das coisas que algumas pessoas interpretam até como positiva, mas que também trouxe muitos problemas, foi o Estado laico. O Estado laico ele foi parte, inclusive, do discurso de reformadores. Num primeiro momento, se a gente olhar sobre o ponto de vista de um reformador, pensa assim, irmãos, nós vivemos sobre um Estado católico. Se a gente confrontar a Igreja Católica, nós somos perseguidos e mortos. Nós não conseguimos exercer o nosso direito religioso contrário ao catolicismo. Com toda certeza, nós falaríamos assim, eu sou a favor do Estado laico. O que é o Estado laico? Um Estado sem religião, onde o rei não interfere na religião de ninguém e que todos têm liberdade de cultuar o seu próprio Deus. Talvez, para nós, num contexto como esse, fosse muito mais fácil comprarmos esse discurso do Estado laico. Afinal, nós não conseguimos exercer a nossa própria religião. Pois bem, com o tempo, essa ideia do Estado laico ganhou força no Ocidente, né? Então, o Ocidente passou a adotar o Estado laico como um padrão. Raramente você encontra um país no Ocidente que fala assim, a nossa religião oficial é o cristianismo. Raramente. Mas tem um porém. Nessa ideia de Estado laico, muitos estados compraram o que nós chamamos de secularismo. Eles colocaram um novo Deus no lugar do Deus do cristianismo. Eles colocaram o Deus do secularismo. Então, o que nós temos hoje são estados que se consideram laicos, mas que demonstram claramente uma animosidade contra os valores do cristianismo. Então, pessoas hoje são perseguidas em estados supostamente laicos por professarem a sua fé, os seus valores cristãos. Esse foi um dos efeitos colaterais negativos, então, na esfera política do iluminismo, em que a moralidade cristã ela é abandonada e em que a nova moralidade é instituída racionalmente. Na esfera social, como é que foi isso? O iluminismo ele tentou promover uma ética sem Deus. Então, aquilo que eu falei para os irmãos que ocorreu na política, também foi visto na esfera social. Porque agora o ponto de partida já não era mais o princípio da sabedoria sendo o temor ao Senhor, mas o princípio da sabedoria sendo a razão humana. E eu pergunto para os irmãos, como que, racionalmente, usando apenas argumentos racionais, os irmãos justificariam que casamento gay é pecaminoso? Só usando a lógica racional. Os irmãos vão perceber que, sem esse ponto de partida da ética cristã, nós ficamos realmente perdidos. Nós estamos ali a favor de uma moralidade elástica, em que justificamos casamento homofetivo, em que justificamos toda prática contrária aos valores cristãos. E foi isso que aconteceu. Então, aquilo que era entendido como um consenso, a monogamia no casamento, o valor de um relacionamento sendo heterossexual, isso foi relativizado, porque agora o ponto de partida já era a razão, não era mais o temor ao Senhor, já não era mais a Bíblia. E na esfera religiosa, por sua vez, o iluminismo também promoveu algo negativo. Ele promoveu uma ideia muito positiva do ser humano. Como disse para os irmãos, a humanidade, nesse período, ela estava caminhando para um abandono do teocentrismo. Então agora era o homem sendo o centro, já não mais Deus sendo o centro. E uma vez que o homem passava a ser o centro, ia ser cada vez mais valorizado em sua razão, aquela ideia que a igreja tinha de um homem pecador, aquilo que a Bíblia falava sobre o homem sendo um pecador miserável, começou a ser visto com maus olhos pelos iluministas. E aí o que os iluministas fizeram? Alguns filósofos iluministas falaram assim, bom, o homem é bom, o que nós vemos de maldade acontecendo à nossa volta é porque o meio, né? O meio social que influencia essas pessoas a serem ruins. Então o problema é a favela que corrompe a pessoa. Não é a pessoa que é má. O homem ele nasce bom. Então começaram a ter uma visão muito otimista do ser humano.
confrontando aquela ideia do pecado original. Então, como os irmãos perceberam, na esfera política, na esfera social e na esfera religiosa, o iluminismo trouxe consequências negativas, mas também trouxe algumas consequências positivas para que a gente não fique só no negativo e para os irmãos entenderem o que de positivo ele trouxe: melhorias na educação. Tá? Então percebam, o iluminismo ele não foi 100% ruim. Ele também trouxe algumas consequências positivas. E as melhorias na educação que nós vemos aqui, que foram potencializadas no iluminismo, certo? Foram o quê? Esse acesso mais democrático à educação. Então nós não temos mais educação como algo exclusivo das elites. Agora a população tem mais acesso à educação. E os teólogos, por sua vez, no iluminismo, passaram a ter mais engajamento teológico. Eles passaram a se aprofundar mais nos textos bíblicos. Por quê? Porque antes do iluminismo, o que eles faziam? Muitos faziam, se apegavam a revelações. É uma teologia mais mística. Já no período iluminista, o que nós temos são escritos mais densos, mais técnicos sendo produzidos. Uma argumentação lógica aparecendo nos discursos, nos textos, na produção teológica da época. E na ciência foi talvez o maior destaque. Nós temos na ciência, então, o iluminismo trazendo grandes avanços científicos. É um estudo científico cada vez mais aprofundado, um estudo empírico com base na observação. E, em termos de Estado de Direito, surge o princípio do Estado de Direito, que é quando existe agora de forma declarada uma oposição àquele sistema antigo, em que as pessoas eram julgadas sem uma base legal, muitas das vezes pela arbitrariedade de um juiz. Então o direito ele é mais bem estruturado nesse período. E percebo que isso não são novidades, são resgates de princípios antigos, muitos princípios gregos antigos, são resgatados, trazidos e potencializados. Então agora as pessoas elas não podem mais ser julgadas pelo sentimento de um juiz, mas têm que ser julgadas pelo que está escrito na lei. A lei ganha uma força, ganha um poder acima do homem. É isso que seria então o princípio do Estado de Direito. Coloquei algumas fotos aqui para dar uma visão aos irmãos. Ali na direita vocês têm os pensadores da época, os principais pensadores, e ao lado a Revolução Francesa, que foi uma revolução muito sangrenta. Até aqui alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Ali atrás. Se tiver um microfone. Uma dúvida, você colocou Galileu como participando no começo do iluminismo, né? Mas ele era cristão, como é que ele ficou depois? Eu não consegui ouvir. Galileu participou do começo do iluminismo, né? Ok, isso. Só que ele era cristão, né? Como que ele ficou depois? Ótima pergunta. Eu não sei se eu guardei um slide sobre isso ou se está apenas com uma anotação. Mas eu ia colocar uma frase nessa nossa aula de hoje, mais para frente, que foi citada pelo pastor. Ou mude suas atitudes ou mude o seu nome. Muitos desses protagonistas do iluminismo não mudaram o nome, mudaram só as atitudes. Então, eles passaram, muitos deles, a mudarem a forma de fazer teologia, uma teologia bem confusa, bem complicada mesmo, sabe? Mudando ali aquilo que nós temos como os princípios básicos da fé, relativizando a Trindade, relativizando a divindade de Jesus Cristo, mas ainda assim eles continuavam com o mesmo nome, muitas vezes de cristão, muitas das vezes como um teísta, né? Acredito em Deus, mas era uma teologia muito confusa, eles não mudavam o nome. Raramente, poucos na verdade se consideravam ateus. Alguns se consideravam céticos, mas a maioria se perguntasse falaria, não, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Tá? No caso do Galileu é a mesma coisa. Muitos ali, eu não sei, de verdade, eu não sei exatamente a história teológica de Galileu, mas de modo geral, pegando personagem a personagem que fez parte do iluminismo, a maioria deles, eles professavam fé. Mas na hora de você ler o que eles entendiam como fé, era uma coisa muito distorcida daquilo que nós temos na Bíblia.
Então, foi mais ou menos isso que aconteceu nessa época, tá bom? Mais alguma colocação? Irmão Marcos Serra. No caso particular do Galileu Galilei, nós devemos lembrar que ele era cristão, vamos dizer assim, entre aspas, ele era romanista. Boa. E ele não era cristão reformado. Ele foi julgado pelo tribunal lá do romano por heresia, foi condenado mediante uma retratação parcial das convicções dele que o Sol era o centro do sistema solar. E ele, morreu, retido na sua residência, porque ele foi proibido de circular e, inclusive, de fazer divulgação. Então, o cristianismo de Galileu eu poria entre aspas. Obrigado, presbítero. Aí, uma nota de rodapé muito bem feita sobre a teologia de Galileu. Pois bem, aí chega a parte da sua pergunta, inclusive, o slide dedicado à sua pergunta, que era sobre a teologia desses filósofos iluministas, desses cientistas iluministas também. Bom, o iluminismo ele trouxe à tona uma visão que priorizava a razão humana acima da revelação divina. Então, assim, aquele texto que eu iniciei a aula de Provérbios 1:7, para qualquer autor iluminista seria rechaçado, seria visto com maus olhos. Pensadores como Immanuel Kant, que se declarava também cristão nos moldes de sua época, né? David Hume, Voltaire, questionaram a revelação bíblica e os milagres. Então pensa só, por mais que eles se autodeclarassem como acreditando em Deus, como alguém que até é cristão, aos seus moldes, eles questionavam aquilo que era miraculoso nas Escrituras. Então eles olhavam para a Bíblia e falavam, cientificamente falando, racionalmente falando, se eu piso na água é ao fundo. Água é água, vinho é vinho, um se transforma em outro. Nasceu cego, sem nenhuma intervenção cirúrgica, você não volta a enxergar. Então eles passaram a relativizar os milagres de Jesus, aquilo que era extraordinário passou a ser posto em xeque, tá bom? Porque não fazia sentido cientificamente falando. Realmente não faz sentido algum quando você coloca cientificamente falando. O iluminismo promoveu, aí está, o chamado deísmo. Nós tivemos uma aula com o reverendo Ageu sobre deísmo, que defendia um Deus distante, que criou um mundo e depois o deixou à sua própria sorte, sem interferir em sua história, indo contra a ideia de um Deus pessoal. A ideia de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o ser humano, um Deus que responde orações, um Deus com que nós prestamos culto e adoração, e esse Deus interage, responde conosco, isso foi rechaçado também no iluminismo. Eles criaram um Deus científico, um Deus que, para associar a ideia de ciência e Deus, o Deus foi o seguinte, ele deu start no mundo para definir regras físicas para esse mundo. Então, a lei da gravidade, todas as outras leis foram pré-definidas por esse Deus, e esse Deus só deu a corda, e agora a humanidade segue afastada dele. Segue seguindo essas leis. Esse pensamento ainda existe hoje? Ainda existe hoje. Ainda existem pessoas que quando se referem a Deus como o universo. O universo sabe o que faz, sabe o que fez. O que você planta, você colhe. A lei que o universo colocou. Então essas pessoas, elas criam uma abstração sobre Deus, colocam Deus como um Deus distante, como um Deus não pessoal, e assim seguem suas vidas, como se fossem pessoas que realmente acreditassem em Deus, ok? Pois bem, como já falamos, Rousseau, ele foi um daqueles em que propagou uma ideia positiva da sociedade, uma ideia de que o homem ele nasce bom, sociedade que o corrompe, a célebre frase de Rousseau. Então, para Rousseau, o meio social era que fazia essa influência, que moldava ali o caráter da pessoa, a moralidade da pessoa. E diante desse cenário caótico, há um pouco de luz. Nós tivemos Abraham Kuyper como o primeiro, de fato luz, né? Que engraçado, né? O iluminismo se propõe a trazer luz, trouxe muitas trevas, por sinal. Abraham Kuyper como o primeiro ministro da Holanda, ele foi um primeiro-ministro holandês, ou seja, ele tinha a figura como de um presidente, como se fosse um presidente, alguém com muito poder político, e ele era calvinista. E ele era um teólogo reformado com uma ética cristã de verdade. E o entendimento dele ia contrário a esses
preceitos iluministas de que Deus e política não poderiam se misturar. O que Abraham Kuyper falava é, quando você pensa em tirar Deus da política, o que se instaura é um novo Deus, agora é o Deus da secularização. É impossível que você tire Deus de qualquer esfera, seja da educação, seja da ciência e seja da política. Essa ideia de que Deus não se mistura com política, não se mistura com ciência, ela é uma balela, para que a gente adote o secularismo, adote o antideus como o norte para a nossa vida. Então, o que Abraham Kuyper fala, e a frase dele é muito bonita, é o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é de Deus, a ciência é de Deus, a política é de Deus, tudo é de Deus. E aí os irmãos podem estar pensando, então a Idade Média estava certa. Não, aquilo, meus irmãos, era um outro exagero, e aquilo nada tinha a ver com Deus, aquilo tinha a ver com o catolicismo, com uma deturpação do cristianismo. Mas o que nós entendemos como Deus está presente na política é possível que você seja como um Abraham Kuyper, alguém que fez política na Holanda e fez a diferença. Alguém que foi primeiro-ministro, que ocupou como se fosse a presidência da Holanda, e ali glorificou ao nome de Jesus Cristo, propagando uma ética coerente com a ética cristã. E é aquilo, na ciência a mesma coisa, nós não expulsamos Deus da ciência, inclusive dizemos o seguinte, quando há pouca ciência, Deus não está, mas onde tem muita ciência, ali onde Deus está. Quando a gente percebe Deus é quando tem bastante ciência. Hoje, o que nós temos é uma hegemonia por parte das faculdades, em que se você se rotula cristão, você já é colocado de lado, você já é taxado como um fanático. Mas muitos, como mostrei para os irmãos, dos cientistas no passado, eles consideravam cristãos. A fé deles não tinha como ponto de partida figuras de linguagem da Bíblia. Então, eles não pegavam, por exemplo, um livro do Apocalipse, pegavam aquelas linguagens figuradas e traziam aquilo como realidades científicas. Eles sabiam fazer ciência, mas não era uma ciência anti-Deus, não era uma ciência que relativizava a existência do homem, que colocava a existência do mundo como um grande acaso. O mundo deu sorte de existir e o homem deu sorte de se formar do jeito que ele é. Isso nunca fez parte do discurso de um cientista cristão e nem deve fazer. Hoje existem cientistas cristãos que estudam profundamente e mostram que por trás de toda essa complexidade que há na existência humana, na vida humana, existe uma mente, chamada de design inteligente. Existe uma mente, existe um designer, existe algo muito minucioso que foi feito, estratégico, para que o ser humano e o mundo fosse como é. E aqui nós temos o resultado, então, do que o iluminismo trouxe para a teologia. Esses são 2 pastores muito famosos que combateram o cristianismo dentro do cristianismo. 2 homens que pegaram os valores iluministas, relativizaram completamente as Sagradas Escrituras e passaram a ler a Bíblia como um livro histórico, como um livro de autoajuda, e eles entenderam que o papel deles na terra era tão somente acolher pessoas, amenizar dores de pessoas, ser uma espécie de psicólogo, de coach. E o ponto de partida era as mensagens de Jesus, aquelas mensagens positivas: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eles pegam então mensagens como essas, que são mensagens que um católico vai falar, eu gostei disso. Um espírita vai falar, poxa, essas palavras soam bem. São mensagens assim, que eles pegam, colocam em seus cultos, mas quando são pressionados a dizer quem é o único Salvador, eles não respondem. Você acredita nos milagres de Jesus? Você acredita que Jesus é Deus? Não respondem. Jesus, para eles, foi um personagem histórico muitas das vezes. Mas eles estão dentro do cristianismo, são os chamados pastores liberais. São pastores que estão em igrejas e que dizem assim, olha, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém. Você tem na Bíblia a palavra de Deus, mas a Bíblia foi adulterada. Com o tempo a Igreja Católica mudou muita coisa. Então a Igreja Católica começou a acrescentar coisas para que você acreditasse que Jesus é um Deus, para que você acreditasse nos dogmas da igreja e ficasse preso e alienado à igreja. Esse é muitas das vezes o discurso deles. E repare, a primeira frase aqui, a essência do cristianismo é uma vida transformada. Então, legal.
Só que aí você tem a continuação: não aceitação de credos e dogmas. Para eles, você se prender à questão moral era um problema. O que é essa vida transformada? Não sei. Sinceramente, para um pastor liberal, vida transformada é: talvez você que roubava não roubar mais, cometa outros pecados, mas não roube, porque isso é senso comum de que é ruim. Então perceba, quando se trata de entender como dogmas, entender como a lei de Deus, eles rejeitam. Outra coisa, esse outro pastor, John Shelby Spong, o relato literal da ressurreição de Jesus nos evangelhos é uma história fantástica, que desafia a mente moderna. A ressurreição precisa ser entendida de forma simbólica e não como um fato físico. Então percebam, é um livro de alegorias a Bíblia para os pastores liberais, e não um livro que mostra a história do nosso Salvador, a história da redenção da humanidade, as palavras de vida eterna, que mostra os valores de moralidade que a sociedade deve seguir. E a Bíblia tem uma resposta para o iluminismo. E essa é a parte que os irmãos precisam se municiar, precisam memorizar, guardar, para se protegerem dessa filosofia perversa. A sabedoria humana por si só é insuficiente para conhecer a Deus. A revelação de Deus, especialmente através da pregação do Evangelho, é necessária para a salvação. E eu coloco aqui 1 Coríntios 1, 20 ou 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É por aquilo que é considerado loucura da pregação, e realmente, quando nós colocamos em um tratado científico a história da redenção, não fecha. Por quê? Porque aquilo é milagroso, aquilo vai contra as leis científicas. O milagre está além daquilo que a ciência explica. Nós falamos que o nosso Deus, ele é um Deus suprarracional, não é um Deus que ignora a razão, que ignora o racional do ser humano, mas ele é um Deus que está acima dela. A nossa razão, ela atinge até um determinado ponto, mas ela chega num teto e a gente não consegue mais, pela nossa razão, compreender a Deus completamente. E esse é um valor que a gente tem que internalizar na gente, de que o nosso Deus, ele é acima do conhecimento humano e que ele confunde esses que se dizem sábios, tornando-os loucos. A Bíblia ensina que Deus está acima das leis naturais e pode intervir diretamente no mundo que criou. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Novamente, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso, ele não tem as leis que ele mesmo criou, ok? Essas leis que a ciência descobriu foram leis criadas por Deus. Ele não tem essas leis como leis que o restringem. Essas leis não limitam a Deus, foram criadas por Deus e ele está acima dessas leis, das leis da física, ok? A Bíblia deixa claro que, por natureza, todos os humanos são pecadores e incapazes de buscar a Deus ou agradar a Deus sem sua graça, como está escrito em Romanos 3, 10 ao 12. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós já decoramos vários versículos que tratam sobre a pecaminosidade humana. Ouvimos sermão após sermão, o pastor falando sobre o homem nascer em pecado. E meus irmãos, dá para fazer inclusive ciência empírica, colocar crianças e crianças umas ao lado da outra, observar como vai ser o desenvolvimento dessas crianças. E vocês vão perceber que para nenhuma delas vai ser preciso ensinar o que é mentira, vai ser preciso ensinar o que é ciúmes, o que é birra. Para nenhuma criança nós precisaremos ensinar aquilo que é pecado. Elas vão desenvolver naturalmente. O que nós vamos precisar ensinar essas crianças são os limites. Mas ensinar os pecados às crianças, nós não precisamos. O ser humano, ele já tem esses impulsos pecaminosos no seu coração. Deus não apenas criou o mundo, mas ele sustenta ativamente todas as coisas. A providência de Deus está em ação continuamente na criação. Nós temos em Atos aquele texto maravilhoso
que mostra um Deus que não deixou esse mundo ao acaso, para que buscássemos ao Senhor, se porventura tateando, o pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que nós podemos nos ajoelhar e orar a Ele com a certeza de que Ele nos responde. Ele é um Deus que se faz presente, Ele não é um Deus de leis, Ele não é um Deus abstrato, Ele não é a natureza, Ele também não é o chamado universo, Ele não é esse Deus dos horóscopos. O nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, e se nós queremos conhecer esse Deus, temos a Bíblia para isso. Até aqui alguma pontuação, irmãos? Alguma dúvida? Então, indo para a parte final, algumas aplicações. Em uma cultura que valoriza excessivamente a razão humana e o conhecimento científico, é essencial lembrar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E como o texto coloquei, aquele texto conhecido por todos nós, de 2 Timóteo, de que toda palavra... Vamos ler, para que eu não cite errado o texto. Alguém abra para mim em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. E quem achar pode ler, por favor. Perfeito, nós usamos a Bíblia e toda a Bíblia com esse propósito, com o propósito da nossa edificação. E eu não estou aqui dizendo, irmãos, que a razão ela não deva fazer parte da nossa fé, de que fé e razão também não se misturam. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele insta, Ele pressiona os seus discípulos, cobra os seus discípulos a pensarem, para que a fé deles se fortaleçam. Em Lucas, capítulo 12, versículo 22, Jesus Cristo fala o seguinte: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O que basicamente Jesus está falando é, se vocês pensassem, se vocês raciocinassem, fizessem uma dedução lógica de que eu, o Senhor Jesus falando, cuido das aves dos céus, que são infinitamente menores do que vocês, em termos de importância, e cuido delas para que elas não sintam fome, para que elas tenham alimento, cuido dos lírios do campo, não vou cuidar de vocês? É Jesus falando, pensem, usem a lógica para que a fé de vocês fique acesa. Logicamente nós conseguimos concluir, olhando para a natureza nós observamos, faz sentido, realmente. Se Deus cuida do campo, cuida da natureza, para que os pássaros tenham o seu alimento, para que Ele veste os lírios do campo, e diz ainda que nem Salomão chegou a tamanha formosura como os lírios do campo, não vai cuidar de mim? Sou o seu filho? É Jesus falando, usem a lógica, usem a razão. Então a razão ela não é desprezada no cristianismo, cabe dizer isso. Outra coisa, cuidado com a tentação de confiar na razão humana em detrimento da fé, e aí está o problema. É quando nós colocamos a razão acima da nossa fé, porque como eu disse, vai chegar momentos em que a nossa razão ela vai bater num teto, e aí é onde entra a fé mesmo. Quando nós estamos lendo a Bíblia, a mesma coisa, chega determinados momentos em que nós estamos falando de coisas que vão além da nossa razão, é um milagre. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aqui o cristão deve se apegar.
em confiar ao Senhor de todo o seu coração, ainda que aquilo não faça sentido algum na sua cabeça. Ainda que olhando a gente pense, um homem andar sobre as águas, isso não é cientificamente possível. Para aquele tempo, não faz sentido. Ressuscitar dos mortos, cientificamente falando, não faz sentido. Mas é nessas horas em que a gente confia no Senhor, que a gente sabe que essa é a palavra de Deus. E a gente tem a fé no Senhor, não só de que o Senhor fez o que está relatado aqui, mas de que o Senhor é poderoso e preservou a sua palavra ao longo dos tempos para que não fosse corrompida. Nosso Deus, Ele é um Deus poderoso que conseguiu preservar a Bíblia para que nós tenhamos a Bíblia hoje, tal como ela foi escrita para nós. De que a providência de Deus nos proporciona realmente aquilo que Ele quer que nós tenhamos como nosso alimento. A providência de Deus, ela é completa, tá? Não podemos melhorar a nós mesmos por nossos próprios esforços, mas devemos depender totalmente da obra redentora de Cristo. Em Efésios 2:8 fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é algo que vocês vão conseguir olhando para o fundo do coração de vocês, fazendo algum tipo de treinamento coach. Isso é um dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que edifique a fé dos irmãos e os municie para mais uma dessas cosmovisões que permeiam o nosso século, que vocês estejam agora preparados para responder essas pessoas que pedirem a razão da fé de vocês. Alguma colocação? Alguma pergunta? Sendo assim, vamos encerrar com uma oração. Santo e amado Deus, nós o adoramos, o reverenciamos e agradecemos ao Senhor por essa manhã na qual podemos aprender mais do Senhor, na qual podemos ser municiados pela Tua Palavra, preparados para responder a todos que pedirem a razão da nossa fé. Que assim seja, Deus. Fortaleça sempre a nossa fé para que nós não confiemos em nós mesmos, mas tenhamos a nossa confiança tão somente no Senhor e que busquemos no Senhor pelo verdadeiro conhecimento, pela verdadeira sabedoria. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.